Qual a importância do catecismo da Igreja Católica para a Igreja? E quem escreveu ele? O Rodrigo, o catecismo da Igreja Católica é uma síntese de toda a doutrina católica. Tudo que nós católicos precisamos saber. Quem quem escreveu o catecismo da Igreja Católica, o primeiro catecismo completo da Igreja Católica, foi escrito em 1565, no final do Concílio de Trento. Foi aquele concílio que foi realizado por causa da Reforma Protestante. Você sabe que a Reforma Protestante contestou uma porção de coisas da nossa fé católica. Contestou a missa, contestou os sacramentos, contestou o Papa, contestou o sacerdócio. Bom, então a Igreja, né, fez o Concílio de Trento, que demorou 18 anos para ser concluído. Foi interrompido várias vezes por problemas de guerra na Europa. Quando terminou, o Papa São Pio V, em 1565, mandou escrever o Catecismo da Igreja Católica, que se chamou Catecismo Romano, e que contém toda a doutrina católica, dividida em 4 partes. O credo, 12 dogmas da fé, é a teologia dogmática, não podemos dizer assim. Os sacramentos, a teologia sacramental. A moral católica, a teologia moral, e a espiritualidade, a teologia espiritual. Isso em 1565. Em 1985, 430 anos depois, Papa João Paulo II fez um sínodo no Vaticano sobre o Concílio Vaticano II, que terminou em 1965. Então, em 1985, o concílio tinha completado 20 anos, e o Papa João Paulo quis fazer um sínodo com os bispos para dar um balanço nos 20 anos do Concílio Vaticano II. O que aconteceu? Os bispos pediram ao Papa que fizesse um novo catecismo da Igreja. Não o novo no sentido de novo, no sentido de atualizar o catecismo romano do Papa Pio V, de 1565, que não tratava de certos assuntos mais modernos. Naquele tempo não tinha, não sei, inseminação artificial, bebê de proveta, camisinha, não tinha uma porção de coisa. Né? Esterilização de homens, de mulheres, vasectomia. Então, o Papa sentiu que era necessário mesmo. Então, o Papa João Paulo II, em 1985, ele constituiu uma comissão de 12 cardeais e mais 7 bispos, especialistas em todas as partes da teologia, para revisar o catecismo de Pio V e escrever um novo catecismo. Pronto, isso ficou feito 6 anos depois, 1992. Aí o Papa João Paulo II, com a autoridade de pontífice, aprovou o catecismo da Igreja Católica. E ele disse o seguinte: é o texto de referência da fé católica. Se você pegar o catecismo, aí no começo do catecismo, no começo, tem a apresentação que o Papa João Paulo II faz quando ele aprovou o catecismo. Ele usou essa constituição apostólica chamada Fidei Depositum, que quer dizer o seguinte: o depósito da fé. Aqui nessa constituição apostólica, para o pessoal do Instagram, aparece invertido, né? Nessa Constituição Apostólica, o Papa João Paulo II diz o seguinte: o Catecismo da Igreja Católica é o texto de referência da fé católica, seguro, autêntico, né? Que deve ser usado por todos. Eu vou ler aqui um trechinho daquilo que o Papa escreve, porque é algo assim, muito importante. Ele fala assim: olha, peço aos pastores da Igreja e aos fiéis que acolham esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Esse catecismo lhes é dado a fim de que sirva de texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica. Ok? E aí ele fala aqui o seguinte, né? Que quem quiser conhecer o que a Igreja ensina, está aqui no Catecismo da Igreja Católica. Então, você pergunta aqui, o Rodrigues, né? Qual é a importância do Catecismo para a Igreja? Eu diria que o Catecismo hoje é o documento mais importante da Igreja Católica. Por quê?
Porque aqui você tem 2000 anos de história da igreja, você tem toda a doutrina católica, você tem uma síntese de todos os documentos dos papas, dos concílios, dos ensinamentos dos santos, dos doutores. Quem domina esse catecismo pode-se dizer que conhece a fé católica. Então, é uma maravilha. Desde que esse catecismo foi aprovado em 1992, eu ensino o catecismo para os meus alunos lá da Canção Nova, né? Para discípulos. Faz 26 anos que eu dou aula sobre o catecismo da Igreja Católica, pelo rádio, pela televisão, pela internet. Porque não tem dúvida que foi o Padre Jonas que pediu para mim. Quando o catecismo foi aprovado, o Monsenhor nos telefonou para minha casa e falou: Felipe, eu queria que você, isso em 1992, eu queria que você desse o catecismo pela Rádio Canção Nova todo dia. Gente, eu fiz 365 programas sobre o catecismo. Meia hora, era sempre depois do terço. O terço era de 6 até 6h30. 6h30 até 7 horas eu dava meia hora do catecismo. Eu dei o catecismo inteirinho, de ponta a ponta, na rádio. Aí, quando acabou, o Padre João mandou repetir na rádio, ficou tudo gravado. Depois veio a televisão. Eu fiz tudo na televisão de novo. Então, é importantíssimo, né? Quem conhece o catecismo não é enganado, nem por padre que ensina coisa errada, nem por leigo que ensina coisa errada.